Olá, muito bom dia para você, telespectador da Bandeirantes. Está no ar agora mais uma edição do Boca no Trombone, que leva a você todos os finais de semana as principais informações sobre aposentadoria, direitos relacionados ao INSS, funcionalismo público, segurança e vários outros assuntos. Para responder as dúvidas que você envia para a gente, contamos com a participação do especialista em direito previdenciário, o doutor Luiz Gustavo Ramos, em nome de CRJ Advogados. Em nome dos servidores públicos do Rio Grande do Sul, participa do Boca o vice-presidente da FESERGS, Flávio Berneira. E quem também está presente no programa desse domingo é o diretor do Sindicato dos Empregados em Empresas de Transporte de Valores no Rio Grande do Sul, Norton Jubelli. Esses são os convidados do programa desse final de semana. Vamos agora para o nosso enfoque jurídico. A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais reafirmou que a manutenção da qualidade de segurado do INSS no período de recebimento de auxílio-acidente, ainda que não haja recolhimento de contribuições previdenciárias no período de recebimento desse auxílio. Apesar da lei previdenciária não prever exceções, a doutrina diverge em relação aos benefícios de caráter indenizatório, como o salário-família e o auxílio-acidente. Inclusive, a IN 77 de 2015, em seu artigo 137, dá guarida a essa possibilidade de manutenção da qualidade de segurado sem contribuição no período de recebimento do auxílio-acidente. Com o entendimento firmado pela Justiça e a própria IN, o INSS poderia usar seus esforços para outras ações. Estamos diante da clara ineficiência administrativa, onde a Previdência perde dinheiro e tempo seu e do Poder Judiciário. Está mais do que na hora de mudar esse tipo de procedimento. Vamos começar o programa com a nossa interatividade. Sempre que você interage com a gente, você coloca lá o nome e a cidade onde você está falando, tanto pelo nosso celular quanto pelo nosso e-mail que estão na tela aí da Band. Bom, o Ronaldo, nosso telespectador lá de Tupanciretã, tem os 54 anos de idade, 37 de contribuição, já convertido o tempo insalubre. Se me aposentar daqui a 2 anos, posso pedir a revisão no INSS? O Ronaldo vai se aposentar, já está pensando na revisão, mas não seria então uma desaposentação por causa dele continuar contribuindo, doutor Luiz? Obrigado por estar com a gente, bom dia. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos telespectadores da Band, bom dia aos colegas debatedores. Pois é, Ronaldo, se tu já tens mais de 35 anos de contribuição, tu tens direito sim à aposentadoria. Essa suposta revisão que tu tens pretensão de ajuizar depois ou buscar depois de 2 anos, nós esbarraríamos na dificuldade da desaposentação. Por quê? Computar tempo posterior à aposentadoria somente por intermédio do pedido de desaposentação. E este pedido está esbarrando lá no STF, uma vez que até o momento ele não foi julgado. O que eu te aconselho a fazer é, procure um advogado da tua confiança e faça todos os cálculos para verificar se é viável encaminhar a tua aposentadoria nesse momento, ou se não valeria a pena tu contribuir um pouquinho mais, aguardar para protocolar o pedido de aposentadoria e quando o fizer, já implementando talvez a pontuação necessária para se aposentar sem fator previdenciário. Procure um advogado da sua confiança lá e faça todos os cálculos. Ótimo. Doutor Luiz aqui vem da Serra, vem lá de Caxias do Sul, a Vanessa. Sou agricultora, tenho 43 anos de idade, 19 de contribuição. Sofro há 15 anos com depressão, uso medicamentos. Pergunta da Vanessa, tenho direito a algum benefício? Bom, o trabalhador rural, a trabalhadora rural, ela se aposenta com 55 anos de idade. Se a nossa telespectadora não tem essa idade ainda, mas tem um tempo trabalhado na agricultura, ela refere 19 anos de contribuição, não é necessariamente de contribuição, mas de trabalho rural, e ela não está mais em condições de continuar laborando, o que ela pode fazer nesse momento, Orsolano, é postular um auxílio-doença ou, quem sabe, uma aposentadoria por invalidez, dependendo da gravidade da doença da qual ela é portadora. Tá certo, muito obrigado, doutor Luiz. Segue com a gente na manhã desse domingo na nossa consultoria. Está conosco aqui o vice-presidente da FESERGS, a Federação Sindical dos Servidores do Estado do Rio Grande do Sul, Flávio Berneira. E nos últimos dias, nas últimas semanas, melhor dizendo, tem sido muito debatida a LDO 2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias aqui do Estado.
Como que a FESERGS tem visto esse movimento do Executivo Estadual, Flávio, e como que estão sendo feitas as ações no sentido de garantir aos servidores para o próximo ano, já que passamos aí 2 anos sem qualquer tipo de reajuste para os servidores, para um próximo, terceiro ano da atual administração, uma melhoria nas condições dos servidores e do serviço público. Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia Solano, bom dia a todos os amigos aqui de programa. A FESERGS, em que pese, e assim deve ser, respeitar a autonomia dos sindicatos que estão ligados a ela, cada um com as suas pautas, alguns inclusive individualmente trabalharam essa questão da LDO junto à Assembleia Legislativa, propondo emendas. A FESERGS, como uma entidade de segundo grau, ela apresentou algumas emendas, né, à LDO. Diga-se de passagem, essa lei de diretriz orçamentária que retrata a postura do governo até então, né, que é uma postura que durante esse período de governo, por força de 2 decretos, contingenciou tudo, sem reajuste de salário, sequer reposição inflacionária, sem contratação de servidores, sem nomeação, contingenciou verbas de manutenção nas diversas áreas, enfim. E a LDO retrata isso, retrata um processo de muita dificuldade. Então a FESERGS foi lá, dentro dessa lógica de representação plural, né, apresentando emendas que tratam tanto de garantir a reposição inflacionária para a manutenção do poder aquisitivo do setor público, como também uma margem para que se possa fazer a contratação de novos servidores, porque a sociedade, vamos dar um destaque aqui para a área da segurança que eu represento uma parte, né, e que eu convivo diariamente. A sociedade sabe, né, não precisa discorrer muito para se falar o quão a sociedade gaúcha está clamando por mais segurança, né? E bom, a gente pode afirmar que a LDO ela vai retratar aí um apequenamento, uma segurança pública sem que pede, faço abro aspas aqui, o governo ter anunciado que estaria flexibilizando na área da segurança pública. Já liberou agora as promoções, quem sabe concurso público ali na frente possa ser descontingenciado, se possa suprir aí a segurança pública de material humano. O presidente da Armapergs e vice-presidente da FESERGS, Flávio Berneira, toca no tema da segurança. Já vou deixar para o próximo bloco, presidente. Como que está esse pacote para a segurança? O governo já sinalizou, olha, vai vir um pacote. A gente só espera que não seja lá no Natal, né? Que venha antes. Daqui a pouquinho mais, Flávio Berneira aqui no Boca no Trombone. Está conosco também, em nome do Sindvalores e da UGT, o Norton Jubelli, para falar sobre temas importantíssimos. Primeiro tema, inclusive ele nos deu suporte lá no programa da Rádio Bandeirantes, sobre a questão do desemprego, Norton. No Brasil estamos chegando à marca aí de mais de 12 milhões de desempregados. 2016 ainda pode apresentar uma solução para conseguirmos recolocar essa quantidade enorme de desempregados no país? Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, doutor Solano, doutor Luiz Gustavo, companheiro Flávio, todos os telespectadores do programa Boca no Trombone. Bem, nós não temos muita expectativa com relação ao ano de 2016. Para ser bem sincero, creio que o ano de 2016 para os trabalhadores está perdido. Principalmente no que diz respeito à questão da confiança. Vivemos uma crise estridente, mas que principalmente é uma crise institucional e de confiança. Então, na nossa visão, se não conseguirmos, e quando eu digo conseguirmos, eu incluo trabalhadores, eu incluo o Estado, incluo os empresários, se não conseguirmos retomar a confiança em quem conduz o nosso país, dificilmente no ano de 2016 a gente pode sonhar com uma reversão desse quadro. Acreditamos que talvez para o segundo semestre de 2017 e com muito otimismo, talvez no final do primeiro semestre de 2017, a gente consiga ver alguma melhora com relação ao índice de desemprego, com relação à queda desse índice de desemprego. Historicamente falando, nós estamos chegando aos patamares da final da década de 80, início da década de 90, onde tínhamos um número de trabalhadores muito grande desempregado e com uma baixa formalização dos postos de trabalho. Então, nós temos uma preocupação muito grande com relação a isso. Sim. Primeiro, estancar a crise, que ela é latente, ela é visível, fazer com que o empresariado retome a sua confiança,
volte a investir e, consequentemente a isso, faça surgir novos postos de trabalho, mas postos de trabalho com qualidade no emprego. Não com emprego precário, onde o trabalhador é explorado, onde o trabalhador é utilizado em subempregos, onde o trabalhador é mal remunerado. Então, a nossa expectativa é que, gradativamente, o mercado volte a ter confiança, os empresários possam voltar a investir no nosso país, que o Estado volte a induzir o crescimento e que, com isso, a gente volte a retomar os postos de trabalho. Ainda sobre esse assunto, e na verdade já alinhavando uma próxima fala aqui do Norton Jubelli, em nome do Sindvalores, vou querer saber dele no próximo bloco, é a questão da reforma da Previdência. Será que ela acontece em 2016 ou vai ficar para 2017? Daqui a pouquinho é mais Norton Jubelli conosco aqui no Boca no Trombone. Bom, mais interatividade, pergunta que vem aqui da Grande Porto Alegre, doutor Luiz Gustavo Ramos, em nome de CRJ Advogados, o Glauber de Canoas, trabalho com caminhão há muito tempo, sendo uma parte só em comissões, sem carteira assinada. Mas as empresas descontavam o INSS dos fretes. Esse tempo soma para a aposentadoria? Sem dúvida nenhuma. Quando uma pessoa jurídica, uma empresa, contrata uma pessoa física para a prestação de serviço, como é o caso do transportador autônomo, quando a empresa efetua o pagamento, ela já retém a parte que é devida ao INSS. E a empresa deve verter a contribuição, pagar o INSS. O que eu aconselho ao nosso telespectador é que ele vá até uma das agências do INSS e solicite lá o seu CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Ali aparecerão todas as contribuições vertidas. E é importante que ele fiscalize, porque se a empresa não está contribuindo, ele pode desde logo exigir isso da empresa para evitar problemas lá quando da futura concessão da aposentadoria. Mas, como regra geral, esse tempo em que houve contribuição conta naturalmente como tempo de serviço para fins de aposentadoria. Mais uma bem objetiva, doutor Luiz, antes do nosso bloco comercial, a Terezinha lá de Portão. Contribuí pouco tempo, estou doente, tenho 50 anos, entrei na justiça faz 10 anos e não consegui nada. Tenho depressão, câncer e outros problemas. O que faço? Preocupada, Terezinha. Dona Terezinha, a primeira informação que eu tenho que lhe dar é que a senhora deve procurar o advogado que conduz o seu processo. Hoje, não se concebe mais que um processo demore 10 anos tramitando judicialmente, e não é essa a regra. Eu não tenho como lhe dar maiores informações porque eu não conheço o seu processo. Agora, se a senhora está incapaz para o trabalho e tem contribuições, ou tinha contribuições na data em que eclodiu essa incapacidade, a senhora teria sim direito à concessão de um benefício por incapacidade. Tá certo. Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo. Você segue mandando as questões para a gente. Breve pausa. Voltamos com mais interatividade aqui em nome de CRJ Advogados. Tem a FECER, Zama, Pergs e o Sindvalores. Tudo isso aqui no Boca. Ano 27. Muito mais interatividade para você. FECERGS, 25 anos, a luta continua. FECERGS, 25 anos, a luta continua. Estamos de volta com mais Boca no Trombone na manhã do seu domingo. Leva a você muito mais informação sobre aposentadoria, direitos relacionados ao INSS, funcionalismo público, segurança, entre outros tantos assuntos. Olha, hoje está conosco aqui um dos parceiros do Boca no Trombone, que é o Jefferson Gomes, em nome das funerárias São Judas Tadeu, né? Vem trazer as novidades aí que o nosso parceiro oferece nas lojas, tanto aqui de Porto Alegre, as funerárias porto-alegrenses, quanto lá em Cachoeirinha, nas funerárias São Judas Tadeu. Muito bom dia, Jefferson. Bom dia, doutor Solano. Bom dia, telespectadores. Bom dia, colegas de bancada. É um prazer imenso estar aqui novamente, estúdios da Bandeirantes. Estamos sofrendo uma reforma, né? Digo sofrendo porque está atrapalhando um pouco, né, a nossa visibilidade, mas vai ficar bom para o público em geral, né? Na nossa sede de Porto Alegre, na Avenida Bento Gonçalves 289. Né? Estamos com as capelas em funcionamento em Cachoeirinha, né? Lembrando, mais uma vez, que os telespectadores aqui do Boca no Trombone têm 15% de desconto nas suas compras, tanto na funerária Porto Alegrense quanto na São Judas Tadeu, lá em Cachoeirinha, Porto Alegrense aqui em Porto Alegre. Né? Continuamos também com
serviço de táxi adaptado para cadeirantes. Contato continua pelo telefone 3471-7700 em Cachoeirinha ou 0800 510 2065 na Funerária Porto Alegrense. Tá certo, muito obrigado, Jefferson Gomes. Então você já sabe, né? Você que é nosso telespectador, aproveite essa oportunidade, você que vai ter que utilizar aí o serviço, né, para algum familiar, algum ente querido, né, pode utilizar tanto aqui em Porto Alegre quanto em Cachoeirinha essa possibilidade de ter um desconto, né, no produto, no serviço que você vai utilizar das funerárias Porto Alegrense e funerárias São Judas Tadeu. Bom, continuando com a nossa interatividade, né, as perguntas que chegam pelos nossos canais de comunicação, a Daniela, lá de Pelotas. Meu pai se aposentou, fizeram um empréstimo no nome dele. Temos prova de que houve falsificação nos documentos. Como podemos resolver esse problema? A pergunta da Daniela, lá da Zona Sul, doutor Luiz Gustavo de Pelotas, um tema que tem sido corriqueiro na Previdência Social. Aquilo que nós estávamos falando antes do programa, doutor Solano, infelizmente isso tem ocorrido muito. Está havendo uma série de falsificações, adulterações de informação para a obtenção de empréstimos consignados junto ao INSS. O INSS, se o nosso telespectador passar por uma dificuldade dessas e for até uma agência do INSS, muito provavelmente o INSS responderá que o problema não é dele, agência INSS, e que ele deve se dirigir ao banco. Na verdade, o Poder Judiciário tem reconhecido a responsabilidade tanto do INSS quanto da instituição financeira. Um caso concreto ocorrido lá no nosso escritório, o segurado sequer chegou a sacar o primeiro mês da aposentadoria. Houve fraude, outra pessoa sacou o valor do benefício e mais, teve ali empréstimos consignados. O Poder Judiciário decidiu que tanto o INSS quanto a instituição financeira deveriam restituir os valores e também pagar uma indenização por danos morais. Sim. Então eu aconselho a todo telespectador que passar por uma situação dessa que procure imediatamente um advogado da sua confiança e busque a prestação jurisdicional, que muito provavelmente haverá uma decisão em caráter liminar mandando sobrestar, suspender os pagamentos e ao final, no mérito, comprovada a fraude, muito provavelmente tanto o INSS quanto a instituição financeira serão condenados ao pagamento de indenização por dano moral. O Mauro, lá de São Lourenço do Sul, tenho 49 anos, 12 anos como vigilante e 18 anos recebendo insalubridade. Ele não diz qual é a outra atividade aqui, mas no total já tem 30 anos aí. Quanto falta para me aposentar? A pergunta do Mauro. Bom, se esses 30 anos são a atividade desenvolvida foi uma atividade que o expôs a condição de risco ou a condições insalubres, né? Ele já passou do tempo para a aposentadoria, já que a aposentadoria especial ela deve ser deferida ao segurado depois de 25 anos de atividade especial. E aqui eu gostaria de aprofundar um pouquinho, Solano, com relação à questão dos vigilantes. Eu conversava com o Norton antes a respeito desse assunto. Hoje, felizmente, o Poder Judiciário está reconhecendo que a atividade de vigilante armado é uma atividade especial e que, portanto, possibilita a aposentadoria após 25 anos de atividade. Excelente. Boa notícia aí para você, vigilante que está nos ouvindo. Vai ouvir um pouco mais do Norton Jubelli agora, em nome do Sim de Valores. Já deixei a pergunta no ar. Reforma da Previdência, né? Ela acontece ainda esse ano, Norton? Isso deve modificar o cenário previdenciário em 2016? Bem, doutor Solano, esperamos que ela não aconteça. Por quê? Porque a gente vê com muito pessimismo a questão da reforma da Previdência. Sempre que se fala em reforma da Previdência, o que se fala é em aumento da idade mínima, em aumento do tempo de contribuição, e isso prejudica só um lado da moeda, que é o lado do trabalhador. Existe um fórum de discussão que foi criado pelo governo interino, que hoje administra o nosso país, e inclusive esse fórum de discussão é comandado pelo ministro-chefe da Casa Civil, que é o gaúcho Eliseu Padilha, que discute com as centrais sindicais alternativas a solucionar o problema do déficit da Previdência. A gente vê essa questão da Previdência pelo lado social, pelo lado da prestação de serviço e pelo lado da assistência ao trabalhador. As centrais, e aqui eu falo em nome da UGT, apresentaram algumas propostas com relação
a Previdência, antes que se discuta a reforma. E elas, da parte da UGT, estão focadas principalmente em 3 pontos. O primeiro desses pontos é que se faça um levantamento fidedigno dos devedores de tributos federais e previdenciários. A partir disso, quando se souber realmente qual é o valor que há em dívida ou em débito com a Previdência, se crie uma espécie de refis para que esses devedores possam quitar essas dívidas e, consequentemente, reforçar o caixa da Previdência. Essa seria um dos pontos. O segundo ponto, rever a política de isenção de tributação. Sim. Esta seria outra alternativa para reforçar os cofres da Previdência. E um terceiro viés com relação a isso é rever também a questão da política de desoneração. Tá? A gente acredita que fazendo, com esses 3 tópicos, não resolveríamos especificamente o problema da Previdência, mas teríamos um panorama um pouco melhor. Claro. Quando se fala em reforma da Previdência, se demonstra o pior dos cenários. Então, a gente, com um olhar, com o viés do trabalhador, analisando a questão com o viés do trabalhador e acreditando que se o governo, que hoje está posto, trabalhar nessas 3 frentes, a gente reduziria substancialmente esse déficit. E, a partir daí, se discutiria uma possível reforma, sendo que, na nossa opinião, a Fórmula 85-95, de algum modo, ela já corrige, se não para hoje, para que nos passar dos próximos anos, um pouco desse déficit que a Previdência já apresenta. Foi, né? Já foi uma mini-reforma. Já foi uma isso mesmo, doutor Solano. Já foi apresentada uma mini-reforma. Não foi a reforma dos sonhos dos trabalhadores, mas se existia uma contrapartida cedada por parte dos trabalhadores com relação à Previdência, a Fórmula 85-95 está posta. E ela foi discutida com os trabalhadores. E, para finalizar, não posso esquecer de mandar um abraço para os companheiros lá de Santana do Livramento, que nos prestigiam com a audiência todos os domingos no programa. Tá certo. Muito obrigado, Norton Jubelli, em nome do Sim de Valores. Bom, deixei a pergunta no ar aqui para o presidente da Umaperg Sindicato, Flávio Berneira. Né? Pacote da segurança está prometido pelo governo, será que sai? Depende do que vem, né? Na verdade, o governo tem anunciado que flexibilizaria esse contingenciamento para a área da segurança. Mas isso não é de graça, é por conta da pressão popular, da pressão das categorias da segurança pública. A gente tem visto aí reiteradas mobilizações da sociedade clamando por segurança. No caso específico da SUSEP, a gente tem a especulação de que o governo estaria gestando aí um projeto buscando alterar a estrutura da SUSEP, dando para a SUSEP o status de secretaria. Secretaria Sim. de Administração Penitenciária, exemplo que tem em São Paulo, Santa Catarina, enfim. Né? Só para deixar claro, primeiro que o sindicato espera que, se de fato o governo está gestando esse tipo de projeto, que chame o sindicato para uma discussão que nós temos o maior interesse. Né? Até porque passa por saber-se qual vai ser a autonomia política, administrativa, qual vai ser o orçamento dessa nova secretaria. Trocar por trocar também não resolve. Né? Também se fala que o governo estaria flexibilizando e liberando, autorizando o concurso público para a SUSEP. Bom, isso passou da hora. A SUSEP, nós denunciamos dias atrás, aí ela passou, a gente costuma dizer que a gente está à beira do caos, a gente já passou da beira, né? Já está no caos. Né? Então, sob pena de uma grande convulsão no sistema prisional, se impõe que o governo tome medidas nessa direção, que apresente um pacote, mas um pacote para resolver problemas. Né? Nosso ponto de vista, exemplo do que nós estávamos falando antes da Previdência. Né? Eu participei de uma palestra agora, dias atrás, em Brasília, num evento da CESPB, uma palestra muito interessante de Toninho, do DIAP, onde ele desmistificou. Na verdade, o governo joga para fora e bota como verdade absoluta o déficit da Previdência, e ele derrubou com argumentos muito concretos. Que é a maior falácia de todos os tempos, governo por governo. Né? Os governos se sucedem e a falácia continua, que há déficit, mas os números desmentem. Né? Inclusive é a nossa responsabilidade, nós, né, que estamos aqui temos aqui sindicalistas, temos um especialista em Previdência Social, e a gente fala sempre nos espaços, tanto aqui quanto na Rádio Bandeirantes, os números demonstram, não há déficit na Previdência. E a prova é essa, não é, presidente? Exato.
Exatamente. Então, esperamos que a lógica aqui do governo do Estado não seja essa mesma que está se imperando, porque há uma semelhança muito clara, não só porque os mesmos partidos estão... Sintonia, né? Né? Sintonia. De que se apregou a terra arrasada e a solução é essa, diminuir o Estado, diminuir a prestação de serviços. Bom, a sociedade tem que estar atenta a isso, né? Apenas quem vai pagar o preço, né, dessas reformas todas se implementadas da forma que indicam que serão, é o trabalhador, é a sociedade, é a classe que mais necessita de serviços públicos. Tá certo. Muito obrigado, presidente da Amaperg Sindicato, e também falando hoje aqui em nome da FESERGS, Flávio Berneira. Mais uma da nossa interatividade, a Loeci, lá de Santa Maria. Há 10 anos recebo benefício, tenho 75 de idade. Já posso me aposentar, doutor Luiz? Ao que tudo indica, ela está recebendo benefício por incapacidade ao longo desses 10 anos. Para que ela tenha direito à aposentadoria por idade, ela precisa ter 60 anos de idade, o que nós verificamos pela pergunta que ela já tem, e 15 anos de contribuição. Esse período de auxílio-doença conta como efetivo tempo de contribuição. Então, se no somatório a nossa telespectadora atinge 15 anos, sim, ela tem direito à aposentadoria. Mais uma aqui da Grande Porto Alegre, Sapucaia do Sul, a Sônia. Sou autônoma desde 2013. Meu problema cardíaco de AVC vem se agravando. Perdi metade do movimento do corpo, estive internada por 3 dias em maio último. Posso me encostar? Tenho 13 anos de contribuição, é o que diz a Sônia. Claro que pode, Sônia. Se tu estás incapaz para o desempenho da tua atividade, vá até a agência do INSS, agende seu pedido de auxílio-doença e encaminhe. Se tu não tiveres condições de trabalhar, passará por uma perícia, obviamente, mas o benefício vai te ser deferido e tu podes até passar a receber uma aposentadoria por invalidez. Tem bronca aqui da Elaine, ela lá de Venâncio Aires. Um abraço aí à terra do chimarrão. Meu marido sofreu acidente, fez perícia judiciária em dezembro passado. Foi determinado receber benefício por 6 meses. Até agora nada foi recebido. O que devemos fazer? É o que pergunta a Elaine. Outra vez, é difícil de responder uma pergunta dessas quando não se conhece o teor do processo, o teor da decisão judicial. Mas, ao que consta na pergunta, deve ter sido proferida uma sentença de procedência e o INSS deve ter entrado com recurso contra essa decisão e, por isso, o esposo da dona Elaine não deve estar ainda recebendo o benefício. Mas procure lá o advogado que conduz o processo, que certamente ele poderá lhe esclarecer a respeito do fato. Uma aqui da Vila Ipiranga, de Porto Alegre, a Vera, tem 10 anos de contribuição e 56 de idade. Posso me aposentar? Muito parecido com o anterior. Mas nesse caso ainda não há o direito à aposentadoria, porque são necessários no mínimo 15 anos de contribuição e a idade mínima para a trabalhadora urbana é 60 anos de idade. E o Paulo, meu tocaio lá de Novo Hamburgo, tenho 19 anos de carteira de trabalho assinada. Após a aposentadoria, posso reaver o dinheiro ou pedir a desaposentação? É caso de desaposentação clássico ou até de reaposentação, dependendo da idade do nosso telespectador. Se o senhor já conta com mais de 65 anos de idade e tem mais de 15 anos de contribuição posterior à primeira aposentadoria, o senhor pode optar entre pedir uma desaposentação e uma reaposentação. Lhe convido a nos acompanhar aí no programa do rádio, todo sábado pela manhã, que nós vamos tratar mais dessa desaposentação, da reaposentação, enfim, onde a gente tem mais tempo para tratar dos assuntos. Tá certo. Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo Ramos, em nome de CRJ Advogados. Agradeço mais uma vez a audiência de vocês. Quem mandou as questões e não foi respondido, durante a semana a nossa produção entra em contato com você e responde via SMS ou por e-mail. Ponto final e mais um Boca no Trombone, que vai ao ar na sua Band TV, sempre aos domingos, das 7h30 às 8 da manhã. Mais informações sobre o programa, as reprises e o nosso espaço lá na Rádio Bandeirantes, você confere em facebook.com/programa Boca no Trombone. Boca no 27, muito mais interatividade para você.